Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, já estamos chegando para mais um programa podcast aqui no Meta Esporte Clube, a Hora do Capitão, nesse cenário lindo que é, sem dúvida alguma, bonito e que dá um gosto danado a gente participar de uma programação como essa. Minha gente, nós estamos vivendo os momentos dessa Série B constantemente. Quando essa termina o domingo, na segunda, também vem o da quinta, tudo em relação ao que já foi e o que virá. E o que virá é um comportamento, até inclusive de todos nós, imaginarmos sempre do lado positivo. Mas até onde vai esse lado positivo? Então, um abraço a todos os senhores. Estou aqui com o Edemar Anuzek, com Zé Domingos, com o Eduardo Vieira, com o nosso querido Carlos Mignon. Está fechado o time. Vamos falar de seleção brasileira, porque vai jogar essa partida contra a equipe do Chile e vai ser um assunto que nós vamos destacar também. Mas a nossa prioridade sempre é voltada, não é, Zé, para o nosso futebol. Já está aqui o Eduardo com todos os números que não deixam mentir, a média como está, e eu fiquei pensando aí, tudo bem, né, eles estão chegando, alguns ali, mas nós estamos indo para a 25ª rodada e ninguém passou o sarrafo, que 46 pontos, então querendo falar, já está classificado, cara, ninguém passou, por incrível que pareça, o sarrafo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, um abraço a você, um abraço a todos. Seleção brasileira. A seleção brasileira, eu me lembro dos meus tempos de menino, quando existia o jogo de bolinha de gude, a bolinha de búrico. A gente dizia assim, vamos jogar valendo bolinhas, vamos jogar a brinca. O Brasil vai jogar a brinca. Brinca em termos de resultado, mas acho que o Ancelotti não, deve a ser... brinca em termos de resultado, já está classificado. Porque ele não está dando cadeira para ninguém ainda, viu, Zé? Ele está vendo. Eu fiquei muito feliz em acompanhar a entrevista recente do treinador da seleção brasileira. Ele foi pontual em suas colocações, foi preciso em todos os detalhes, ele está com os pés no chão, a cabeça muito no lugar em relação à seleção brasileira. Eu acho que ele vai dar respostas muito boas para nós, torcedores brasileiros. O Chile é o último colocado, está com um treinador que era das categorias de base, auxiliar, que agora foi alçado à posição principal, porque o Chile não tem mais nada a fazer, é apenas cumprir a tabela. Então é um jogo todo ele favorável à seleção brasileira. Importante para o treinador fazer observações, e eu quero pontuar aqui que o treinador está no caminho certo. Ele faz o que na seleção brasileira no jogo contra o Chile? Um mesclado de jogadores experientes, jogadores que já estiveram em Copas, e coloca alguns jovens, dando-lhes as oportunidades para irem pegando o aprendizado e a cancha de seleção. Eu acho que o treinador está no caminho certo e nós podemos esperar por melhores dias no futebol brasileiro. Ele fez uma declaração que depois vocês podem comentar aqui, que eu achei muito bem colocada. Ele disse, perguntaram a ele, o senhor tem acompanhado os jogos do Campeonato Brasileiro? O que o senhor tem achado do futebol brasileiro? Defensivamente, muito bom. No meio, bom. Agora, na frente, os atacantes deixam a desejar. Precisamos melhorar ofensivamente, o que é uma grande verdade. É uma grande verdade. Precisamos melhorar ofensivamente o futebol brasileiro. Hoje nós não temos aqui no futebol brasileiro qual o atacante pontual do futebol brasileiro. O Pedro do Flamengo, quem mais?
Não temos mais atacantes. Agora o João Pedro, né? João Pedro, bem, mas esse que foi bem, estava né, fora do país. Eu estou falando de jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro. E ele gosta muito do Richarlison. Também. Richarlison atua fora do país. Ele todos estão. E daí ele disse exatamente isso, Hidalgo. Exato. Os bons atacantes, Estão os grandes fora. atacantes brasileiros, estão todos fora. Perfeito. Aqui não tem. É uma grande observação. É uma verdade. Agora é um lance livre. Você pode conversar não, alguma coisa e depois nós vamos chegar. Quer continuar no assunto? Eu vou nesse embalo. Então vamos aqui nesse embalo. do Zé. Daí eu entro. Até porque, por exemplo, por isso que a gente vê no futebol brasileiro a grande dificuldade dos times é em fazer gols. Então os nossos resultados, se você pegar Série A, Série B, Série C, Série D, Campeonato Brasileiro de uma forma geral, você não tem grandes goleadas. É uma ou outra. Aí vê, por exemplo, o Mirassol fazendo 4 gols, né? Mas tá lá o Chico das Quantas lá, que veio, que jogava no Bolívar, agora tá no Mirassol. Mas são poucos, efetivamente sobrou Pedro e mais um outro. Aí vem o lado do esquema do treinador. Dizem que ele vai jogar com 4 atacantes. Se não tiver um bom esquema de jogo, você não tem como fazer gol no adversário. E me parece que o técnico Ancelotti, ele procura, com o ataque que ele está querendo formar, com o Estevão, com o João Pedro e com o Rafinha, ou Rafinha um pouco atrás, um pouco mais Rafinha atrás, meia, né? E tendo o jogador que era do Fluminense, não vai jogar o Vini, vai jogar o Martinelli. Não, o Vini não foi Martinelli. Ele gosta do Martinelli. Martinelli, que era do Fluminense, que está no Arsenal. Então é um jogador com características ofensivas e que ele tem um meio de campo, sabendo que o Chile vai jogar atrás, ele vai jogar com mais atacantes. Perfeito. Então ele vai priorizar as jogadas pelo lado, porque ele sabe que é a forma de entrar, e aí vai ser aquela só. Nem sempre, talvez, o artilheiro. O João Pedro tem mostrado que é um artilheiro, né? Bom jogador. Que é um jogador que está na hora certa, no lugar certo. É isso que faz o artilheiro. Então me parece que ele começa certo. Se vai dar liga, não sabemos. Tem né? tempo até lá para chegar. Né? Não vai ser esse resultado que vai definir. Não, já está, né? Já está classificado. O resultado é dele. Agora é a tranquilidade. O Eduardo falou que começa certo. Ele está certo, amigos, na posição, nas declarações com relação ao Neymar? Tá, claro. Tranquilo. Pronto. Numa palavra, ele falou certíssimo. Ele adotou agora um o Neymar critério, se acha no direito de criticar o treinador? Por Neymar favor. fica quietinho no canto dele, que ele deve muito. Fique quieto. Ele adotou um critério. Eu tenho que, para estar na seleção, o cara tem que estar 100% fisicamente. Tecnicamente. Não está. E não está. O Neymar tá para jogar no Santos. Quantos jogos ele jogou ultimamente? Não, tem jogado, mas pouco sem entrar no campo, porque jogado não tem feito nada. Até expulso foi. Ele está tecnicamente bem? Não está. Ele está fisicamente bem? Não está. Ele está jogando. Claro. Agora, entre jogar e estar 100% para você fazer aquilo que o técnico quer, ele não está. A torcida brasileira não está nem aí com o Neymar, pode ter certeza. Claro. Eu acho, capitão, e só para finalizar aqui a minha parte, para não voltar, o Neymar, se bobear, não vai para a Copa do Mundo. Depende dele, tá? Claro. Estou no mesmo pensamento. Se ele tiver 100%. E não vai, nesse momento, não faz falta. Qual é o assunto, hein, Minho? Olá, torcida Meta Esporte Clube. Um abraço, capitão, Edmar, Zé Domingos e Eduardo. Antes de mais tudo, como diziam no passado, você de casa, clique aí, se inscreva no Metapá e também coloca o dedão para cima, like para nós, porque o algoritmo, Zé, do YouTube, ele é danado. Se der o positivo, você está dando uma força para nós, e eu acho que aqui nós temos demonstrado que realmente nós trabalhamos para você de casa. Já que o assunto é atacante, capitão, eu estava assistindo, inclusive nós dois estávamos assistindo o Ferroviária e trocando mensagens, e o jogo Ferroviária e Cuiabá estava muito equilibrado, quando de repente, Zé, também estava assistindo. 2-0 para Ferroviária. De repente, o jogo equilibrado, o Juninho
dominou uma bola, driblou o lateral e deu uma pancada de fora da área e mandou na gaveta. Um bago, como se dizia antigamente. Tomou iniciativa, personalidade. Aí eu fui dar uma olhada em dados. Chamou a atenção, tá? O Curitiba, vou falar do Curitiba. O Curitiba tem 6 atacantes. Os 6 atacantes fizeram 10 gols e deram 2 assistências. Ou seja, 50% dos 24 gols do Curitiba. Tá? 6 atacantes. A Ferroviária, os 2 atacantes da Ferroviária fizeram 12 gols e 7 assistências. Só tem que olhar esses dois aí. 76% dos 25 gols. Está invicto, né? Está invicto a 7 jogos. 7 jogos. Veja bem, o Carlão, centroavante, 33 anos, marcou 8 gols. Marcou 8 gols e 2 assistências. Esse Juninho marcou 4 gols e 5 assistências. Você somando esses 2 jogadores, eles têm mais gols e mais assistências que todo o ataque do Curitiba. A diferença é que só eles fazem gol, né? Exatamente, mas pelo menos eles têm mas 2. Eles são atacantes. Não, é lógico. Mas eles têm 2 atacantes que resolvem. É a mesma coisa o Atlético. O Curitiba tem 6 que não resolvem. Aí eu fui atrás do Atlético, capitão. O Atlético marcou 19 gols, 80% dos 31 de atacantes. Bom, o Atlético está bem aí, na frente. 80% dos gols do Atlético foram atacantes que marcaram. O Guarani. O Curitiba é o inverso. O Curitiba tem uma defesa pontual excelente e um ataque que não produz. O Atlético tem uma defesa que até há pouco entregava toda hora o ouro para o adversário e o Curitiba uma defesa boa e um ataque de riso, como alguns dizem, né? Então é o inverso. Então está aí a comprovação. Não, números que não mentem números jamais, não mentem. né? Números não mentem. Você tem 2 atacantes que resolvem os problemas. E a Ferroviária está em 13º, capitão. Não está em primeiro, nem Incrível, segundo, nem né? terceiro. Importante, Damião, que a Ferroviária é adversário de quem mesmo agora? Do Curitiba. Vamos lá. É o próximo adversário do Curitiba. Cuidado. Muita gente, o Biro então eufórico. Ferroviária nós passamos por cima. jogos. Daí nós mostramos para ele os números, os 7 jogos, esta situação, ele ficou já com o pé Não para trás. Agora, é um jogo dificílimo. É um desafio. Se o Curitiba alcançar a vitória, será um passo extraordinário em busca do objetivo de grande Grande vitória. Não, e é um momento para isso. É o momento para Tem isso. que vencer. Vamos ouvir a palavra do experiente locutor Edemar Anuzek. Está ouvindo tudo isso? Tem alguma sugestão? Capitão, um abraço. União, Eduardo Vieira, Zé Domingos, capitão. Na verdade, eu continuo com aquela minha ideia, não é de hoje, em relação ao futebol do Brasil. A falta de qualidade dos jogadores. Muda-se técnico. Nós já tivemos 18 técnicos trocados na Série A do Campeonato Brasileiro. Essa semana, mais 2. O Ricardo Paiva acabou perdendo a condição de ser técnico do Fortaleza. Já contrataram mais um argentino, Palermo, o técnico que foi centroavante, jogou Boca pela Júnior, seleção né? da Argentina na Copa América de 1999. Ele acabou perdendo um pênalti contra o Brasil, lembra? Lembra? E num jogo ele perdeu 3 pênaltis, né? Teve um jogo que E perdeu. o Renato Paiva já é o 3º clube dele, né? Então, o grande problema é o seguinte: essa mudança constante de treinadores faz parte da qualidade do futebol. Faz parte. Mas o técnico não joga. Eu sempre costumo dizer que técnico não joga. Claro. O técnico tem durante a semana o período Quando de preparação. tem a semana, quando tem para treinar. Quando né? tem. Mas ele tem, por exemplo, essa semana, a Série A do Campeonato Brasileiro, não teremos jogos. Mas eu Só ouvi dizer, volta no dia 13. Eu vi aí um noticiário aí, pensei, Curitiba dizem lá que eles não vão jogar com 6 titulares. Não sei se o Curitiba tem todos esses titulares, mas não vão jogar.
exato. Numa partida que está se falando. Aliás, aí cabe a necessária. pergunta, mas quem são os titulares? Porque cada jogo tem uma escalação Mas diferente. os jogadores que estão ficando fora do Curitiba são realmente titulares. Daqui a pouco Então, o União isso pode é- citar. isso é que eu os quero nomes, levantar, né? O Jaci é titular, o Sebastião Gomes. o Maicon, o Sebastião o Careca Gomes. que não é, Só- né? só O completando. único que fica fora, que não é titular, é reserva É o e Careca. é muito fraco até como reserva, é o Careca. Os outros que estão de fora realmente são jogadores de primeira linha no elenco do Curitiba. Porque o Curitiba Muitas- só tem um time, não tem elenco, né, Edmar? É verdade. Muita gente acreditando no Carlo Ancelotti, nessa reformulação que a seleção brasileira começa a ter a partir de agora, com jogadores que poucos conhecidos de nós, que fazemos parte da imprensa, jogadores pela primeira vez, o Douglas, a presença do Gabriel Martinelli repetindo, o Marquinhos é normal, está jogando já há muito tempo, o Alisson mantido no gol, o Bruno Guimarães no meio de campo é mantido, na frente... Casemiro a presen- volta. Na frente a presença importante do João Pedro, do Estevão, do Rafinha. Tudo isso aí é muito bom. Agora tem que saber a sequência. Como é que vai ser? Bom. O grande problema, eu vejo, capitão, de uma forma geral no futebol do Brasil, falta de qualidade não só daqueles que atuam no Brasil, como aqueles que estão no exterior, também não são supra-sumo. Também não Não. são os craques que todo mundo acha que são. Foram negociados inteligentemente pelos clubes, ganharam muito dinheiro na venda desses jogadores, mas qual é a grande qualidade? Quais Não, são os o momento- jogadores o momento- excepcionais que saíram O do momento, Brasil? não é o momento é delicado. Agora eu vou. Mas vou o João Pedro é vou- muito bom jogador, só que é jovem, não é? Eu vou- Ele entra nessa faixa do aprendizado eu vou- que eu citei há 23 pouco. anos. Eu vou colocar uma posição seguinte. O Leonardo, que jogou futebol, diretor no Internacional, no Milan, cara, categoria. lateral. Esse O lateral. nasceu para ser presidente da CBF. Ele foi diretor de tudo. PSG, tá lá agora, vê o que é o PSG. Fala 5 idiomas, capitão. Ele Só falou isso. assim, ele falou assim, vocês não imaginam o tamanho que tem esse técnico. Trabalhei com ele, eu sei o que eu estou dizendo aqui. Ele falou abertamente sobre essa qualidade, onde o Eduardo já desfilou aí, O que é uma Ancelotti. posição, e você também, o Ancelotti. Baseado nisso e naquilo que o Edemar está colocando, que não temos todos esses gigantismos de qualidade técnica, então a impressão que vai passar, porque todas as entrevistas dele são sérias, não tem movimento político atrás, nem de empresários. E ele não dá acredito espaço eu. para isso, né? Ele não é nem papo para isso. Ele deve, até a Copa, encontrar uma maneira de juntar defesa meio com ataque, fazendo o esquema tático dele com os jogadores que ele acredita para a Copa do Mundo. Então, essa é a minha esperança no jogo, no quadrilátero, de que ele vai fazer. Ou tira o Marquinhos para pôr de lateral, ou alguma coisa ele tem que mostrar. Não dá para ficar com o que a gente sabe. Então, capitão, Não é verdade? é aí que é importante, por isso que ele quer os jogadores 100% física, técnica e psicológica, sem se preocupar que tem que fazer um ensaio fotográfico amanhã na hora do treino. Não, Não ele dá. veio aqui para Ele fazer o veio pra trabalho fazer dele, um trabalho. claro. E isso é uma prova de que ele tem condições. E aí vem o seguinte, capitão, é o que a gente está dizendo. A capacidade dele poder armar uma forma de jogar que priorize, talvez, como disse o Edemar, a não melhor qualidade técnica de cada um desses jogadores que estão convocados, mas a boa qualidade técnica. E encaixar, né? E encaixar. E Encaixar aliás, a experiência coletivamente. de alguns que já estiveram em Copas. né? Claro, e não é aí a dizer que também não são os piores. Tanto é que o Estevão é titular no Chelsea. Todos eles hoje, praticamente a maioria. João Pedro foi são negociado agora por- João Pedro é Agora titular nós no vamos ver Chelsea. o que ele vai fazer. A primeira sugestão. O que ele vai fazer com o Estevão? Já é um pedido Vai jogar nosso como aqui. direita indo pro meio. No fundo não, Não. faz o facão, Faz o facão. sai jogando, vem lateral, segura o lateral. Essa é a nossa visão a partir de Rafinha vai agora. pro meio? E o O Rafinha Rafinha- faz o meio para chegar. Inclusive Porque o no Neymar Barcelona não ele vai tá chegar. jogando assim. Quem? Ele tá O jogando. Rafinha- O Rafinha- tá E fazendo outra gols. coisa, O Rafinha capitão. vai ser aquele jogador sem posição. Sem E que está posição. fazendo Peão. gols. Peão. Outra coisa. Vai Eu jogar- também acho isso. Vamos lembrar que o Estevão,
Ele era camisa 10 no sub-20 do Palmeiras. Não, ele faz bem esse serviço. Ele era meia, ele era armador. Depois, com o Abel, trabalhou ele pela ponta, porque o futebol europeu quer contratar atacante de lado. É só ver Vini Júnior, ou centroavante. Tá tumultuado a entrada de zaga. Mas Pelos Estevão tem capacidade de fazer Tanto é que o não meio. temos mais o 9-9, né? Que fica paradão lá Não, na ele frente. mesmo falou. Acabou o centroavante. Ele falou, ele mesmo. Ele senhor. falou, acabou o centroavante. Acabou o centroavante. A diferença que eu vejo hoje do futebol do Brasil, por exemplo, em relação ao futebol da Europa, é que na Europa, eu tenho acompanhado muito o campeonato inglês, a velocidade dos jogadores ingleses. Nós não temos, nós somos mais jogadores mais de toque de bola, de correr pouco, de tocar Mas bola. correr Aliás, vai ter que virou correr, moda, né? virou Vai ter que moda, correr. né, capitão? Virou moda o capitão pegar a bola no meio de campo, jogar para a direita para o Zé Domingos vira de volta para o capitão, abre a esquerda para o Isso União, acabou, né? recua para o Eduardo, dá Daqui a pro pouco tá no goleiro. e que é um esquema que se adotou de uma forma geral Quando no eu- futebol. quando Não é eu- só no Brasil. eu acompanhando queria fazer uma acompanhando o pergunta. Real Madrid, ele como técnico, incrível. Se vocês devem ter notado, o posicionamento que ele faz atrás dos volantes do time adversário. Eu fui Exato. volante, eu sei o que é o cara atrás que vai estourar em cima do meu zagueiro. E tem a facilidade, os caras estão jogando, ele pegou 4, 5 jogadores ali fantásticos, né? Exato. Que Toni Kroos. arrumava aqui, mas já jogava em tirou- vertical tirou o pro máximo meia, do capitão. nas costas do volante e partido para cima. E ele tirou o máximo do grupo de jogadores do Real Madrid. Tanto que no final, na última competição dele, o campeonato da Liga, acabou perdendo o título para o Barcelona. Que é a Ele grande pegou a força, realidade. ele pediu o Ele meio foi campo. até onde foi possível. Ele deve ter dado até graças a Deus que apareceu o convite da seleção brasileira, porque ele teria que fazer uma reformulação geral no Clube Atlético Real de Madrid, que o Real Madrid está fazendo a reformulação. Ainda não sabe exatamente, embora tenha inscrito os jogadores para o campeonato, tanto o Rodrigo como o Hendrick, o Real Madrid, por exemplo, ainda não sabe qual é o destino desses jogadores, se eles vão continuar no clube mesmo ou serão comercializados, porque o Real Madrid também está começando o campeonato da Liga, o campeonato espanhol, com vitórias apertadíssimas, sem aquela qualidade de outrora. Então, o Carlo Ancelotti, ele vai ter um trabalho muito sério no futebol do Brasil. Ele vai ter que achar meias. Porque então, quando ele perdeu o Toni Kroos e perdeu o Modric, acabou, aí claro. acabou o Pô, Real mas quem Madrid. E no Brasil, É, você veja que ele no vai- Brasil ele Por trouxe que de você acha que volta ele quem? convocou o Jean Lucas? Que é jogador mais técnico, mais criativo, ele quer sair. Não vai jogar. Eu não Você sei. vê- Não, não vai jogar. Vocês Não, não vejam vai. que ele trouxe de volta Ficou para a seleção feliz. brasileira quem? O Matheus Pereira. Casemiro. Trouxe de volta o Casemiro. É. Para jogar ao lado do Bruno Guimarães. Um jogador mais de contenção que não tinha, porque o Brasil, o meio de campo do Brasil, Você- a bola vai e volta. Você vai e notou, volta, não, vai e mas para um volta. pouquinho, Não você é? notou na convocação que o Eduardo posicionou para nós, ele tem 3 atacantes que ele levou, né? Não, ele levou um monte de atacante. Não, eu digo É. do meio por dentro ali, Sim. como 9, que ele não tem mais, ele não acredita 9. Ele convocou Samuel Lino do Flamengo, convocou o Jean Lucas do Bahia. Esse Samuel, por questão de você viu como ele contusão, joga? Convocou Estevam, convocou velocidade. Rafinha, Ô, Edemar, convocou... você viu como esse Caio Samuel, Jorge esse é um garoto que tem muito futuro. esse jogador do Flamengo que você falou, que posição que ele é? É. Faz tudo ali. Faz tudo. Faz tudo, Zé. ele não acha- tem posição. É aí Uma que eu vou acreditar. Ele é o no jogador meu- moderno. É Eu isso, quero é fazer isso uma aí. pergunta, capitão, aqui para todos, especialmente para você que já foi jogador. O futebol inglês é rápido, é força física, Isso. mas como é que você consegue jogar rápido se você não tiver qualidade técnica? Ó, você viu, vamos falar Aí do que Kane. está. Vamos falar do O pessoal Kane. diz, não, hoje a técnica é em segundo plano. Kane- Como é que você vai trocar passes mas aí, rápidos você falou de e futebol. velocidade? Sem se você não- técnica. Se não Tem que tiver- ter técnica. Você falou- E mais técnica ainda. Muito mais Você técnica. falou do mais. futebol inglês, eu vou lembrar do Kane. É. Ele não é lá dentro. Joga pra caramba buscando e faz Isso. gol que não é brincadeira. Por quê? Dá assistência. Arruma uma jogada pra ele. Não em meio de 2 zagueiros. Os zagueiros hoje que estão jogando, se pega um time que roda, ele não sabe quem pegar. Ele vai ficar Capitão. naquela marcando por zona, cai do cavalo. Nós não podemos esquecer que na Europa, a grande maioria, os grandes clubes lá, como Flamengo aqui, Palmeiras, etc., eles também são seleções. É. Eles têm os Exatamente. melhores jogadores. Claro, claro.
Entendo. É só ver o Então PSG. é muito difícil PSG. você não estabelecer um time que seja com qualidade e com velocidade. E é por isso que ele está pedindo que os jogadores estejam na ponta dos cascos. Senão ele não tem como colocar o esquema dele para numa Copa do Mundo ter efetivamente ele não vai êxito. montar agora. E ele exige muito o poder físico, porque o futebol de uns anos para cá E na Europa, é poder físico, físico. é força física. Se você Se não aliar- estiver bem preparado, não vai aguentar. Não, mas, Mas um pouquinho, aliar- mas com qualidade. Mas aí não que vai tá- jogar. Pois Sabe o que mas os é, jogadores Eduardo? brasileiros, talvez, apesar de não serem os melhores, concordo com o Edmar, mas ainda mesmo assim, em termos técnicos, são melhores do que os europeus. mais Eduardo. habilidosos. Ou pelo menos a Capitão, grande eu maioria. acho que São mais o habilidosos. problema é a palavra intensidade no Brasil, ela é vista como correria. Eu gosto mais da palavra dinamismo. Existir dinâmica. Objetividade. Dinâmica no meio de campo. Você vê aquele Vitinha. Ele é um jogador de velocidade. Não, mas a bola corre com ele. Mas ele é rápido. futebolino, né? Ele é o futebolino, ele fica rápido, distribuindo. rápido. Mas craque. ver, ter Qualidade. tirocínio, capacidade cognitiva, de rapidez, dinamismo com a bola. Não é sair correndo com a bola. O Ancelotti, a cada jogo, ele tem experiência na Europa. Onde ele treinou, ele foi campeão. Os grandes times da Claro, Europa, ele foi claro. campeão. Então, ele tem aquilo na cabeça, a cada jogo ele sabe com quem ele vai contar. Mistura aqui, ele sabe, aí ele vai propor o jogo dele. Entendeu? Vai jogar hoje com o Chile, já está classificado e tal. Os jogadores é que tem que tomar cuidado para ir para a próxima. Exatamente. E ele manda uma Tem que mensagem, jogar, né, capitão? senão sai. Ele manda uma Ele mensagem. mandou uma mensagem Não tem que colher de está chá. nas entrelinhas. Por que você traz jogadores que não estavam sendo convocados? Porque eu quero conhecer o comportamento dele, o caráter, se ele tem personalidade para jogar com a camisa da mas seleção. aí é uma ele diferença. ele já deu E uma você viu que indireta ninguém reclamou, pro Aí há uma Neymar diferença. também. Há uma diferença entre nós aqui não sabermos aonde jogava o Douglas Santos, não sabermos onde jogava Isso é o Andrei. cultura, né? Cultura esportiva. Nós não, porque às vezes você fica tão habituado aqui ao nosso futebol e não assiste o futebol inglês, Europeu. o futebol europeu de uma forma geral. Verdade. Né? Então você não está acompanhando. Ele não, ele tem obrigação, ele é pago para isso, para observar todos os jogadores. Você ele está notou? convocando jogadores do Falar em Zenit, da Rússia. convocação, para vocês. Tá aí o Luiz pra Henrique. gente, pra gente mudar o panorama. Foi surpresa, Esse assunto da seleção. Ele fez a convocação. Nem a imprensa, que é chata, a nossa imprensa brasileira, reclamou de ninguém, hein? Ninguém. Estão jogando toda a condição para ele, acreditando nele, e ele vai arrumar até chegar na Copa do Mundo. Eu Vocês acredito notaram nisso. isso ou não? Antigamente, não levou o cara do Flamengo, ele não quer saber de nada. Mas ele foi muito inteligente, capitão. mas ele é, né? Ele pegou e antes que fizessem essa pergunta, ele falou, Gerson tal, citou vários nomes, né? Esses eu já conheço. Exatamente. Eu quero conhecer outros. Eu Ele- quero ampliar. ele vai- O Gerson Ele está é- voltando, né? De novo? O Gerson está vindo pro Palmeiras. Aí, ó. Exatamente. Vai ser Mas contratado no pelo Palmeiras. esquema dele não joga o Eu Gerson. brincando, No eu esquema- falei isso. Vocês estão que falando, era um- vocês estão falando uma de ponte. velocidade? Você lembra quando o Gerson jogou a primeira partida do Ancelotti? Que ele jogou fechado com 2 cantos para não tomar gol e passar daquele jogo, acho que com o Equador, né? Aliás, que campanha faz o Equador? E chutão para frente e lá era uma fazenda. Não tinha um atacante. Segundo jogo em São Paulo, ele já tirou um daqui e lá. Muito bem. O Gerson, nesse jogo, ele ficou sem espaço para jogar. O Gerson apareceu no Flamengo, porque o Flamengo ele é ativo. Tá lá, e quando a bola vem, tá o deserto no meio campo, ele brinca de jogar. Agora, para jogar a Copa do Mundo na lentidão do Gerson, ele não vai chegar como titular. Isso com toda certeza, pela maneira como ele gosta que o time joga para frente. Alguma mais detalhe a respeito? É Eu isso, só não é quero- mais ou menos isso? Nós Não, estamos Gerson. aqui enaltecendo o Ancelotti. Eu quero dar um toque só. Eu fico muito feliz quando os estrangeiros chegam ao Brasil e procuram se adaptar ao nosso português. Porque o português do Brasil é completamente diferente do português de Portugal. O E ele, né? O raiz. E ele
o Ancelotti, eu estava ouvindo a entrevista dele, ele praticamente já está falando o nosso português. Você entende tudo nas suas declarações. E o filho dele, que é técnico do Botafogo, Fala esses melhor dias, que ele. fala melhor do que ele ainda, o menino. Fala melhor que Olha, ele. uma entrevista esses dias falando após o jogo do Botafogo. Eu cheguei e fiquei, eu digo, você veja, esse rapaz chegou agora há pouco no Brasil, já está falando. Nós temos o nosso amigo Eduardo Dreger, que até hoje está enrolando aí, né, para falar. Está há 800 anos no Brasil. Armando Reganaski, você está 40 anos no Brasil e você não sabe falar o português? Não quero que ninguém me entenda. Edemar, mais alguma coisa que nós vamos para o nosso... E o detalhe, você veio o Ancelotti e veio de contrapeso o filho dele, que já pegou um time campeão. Mas tudo bem. Botafogo. Então vem aí. Botafogo. Claro. Impressionante. E o impressionante... E olha, tem um lateral que foi convocado agora, né? Vitinho. Não, que veio, que está no Botafogo, Vitinho, lateral. que ele, o técnico Botafogo, que é o filho dele, já falou maravilhas do lateral, porque veio o Wesley, mas tem um lateral lá que pode jogar, bom, esse que é foi bom. de Tá vendo como é que é? Exatamente. É só as informações, O né? grande problema, eu vejo ainda, o grande problema do futebol do Brasil é o excesso de jogadores estrangeiros de pouca qualidade. Você veja, o Grêmio tem 11 jogadores estrangeiros. O Atlético parece que tem 11 jogadores estrangeiros Tem 11 registrados. jogadores. O Quer Atlético dizer, Paranaense. é uma desvalorização à base dessas equipes, dos clubes. O dinheiro Vou dar só um atrapalhou. exemplo, capitão, vou dar só um exemplo aqui. Não é nem Curitiba, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro. O Clube Atlético Carlos Renault de Brusque, depois de 42 anos, voltou à divisão principal do futebol catarinense, foi campeão da Série B no último final de semana. Ele tem a escolinha de futebol. Sabe quantos jogadores tem lá na escolinha de futebol? 55 jogadores. Já saíram do sub-11, 12, 13, já estão do 17 no 20 e alguns no time titular. Revelando os jogadores. O Paysandu do nosso Valdir Apel tem a escolinha de futebol, tanto masculina como feminina, revelando os jogadores para o futebol do Brasil. E os nossos clubes, Não, o que mas- fazem? não, O mas que espera um fazem? pouquinho, Por exemplo, aqui. É fácil, eu posso responder? Todos eles têm escolinha. Claro. Todos eles têm. Mas não utiliza a Edemar, maioria dos não, jogadores. Veja aqui. não, Edemar, utiliza. O Edemar, Quem nisso utiliza? aqui, É. me permita, Hidalgo. Fala aí. Quem é o zagueiro que está jogando no Atlético que acertou a zaga do Atlético? Arthur, de onde é? Da base do Atlético. Quem é o Derek? Lateral esquerdo? Muito bom, muito bom. Base do Atlético Paranaense. Meia. Aqui também Dudu. nós temos jogadores. O Arnaldo. Curitiba. Dudu, O Curitiba esquerda. tem o Joãozinho, um baita lateral, base do Curitiba. Aqui goleiro também do nós Curitiba. temos Mas só um escolinhas detalhe, e Zé. estamos trabalhando no futebol de base, sim. Mas só tem um Gomes, detalhe, o Morisco. jogador aparece, vai pro time titular, daqui a pouco já está sendo Agora, comercializado. você falou- bom, Mas aí- isso é a vida do Sem- futebol. aí não tem Você acha que jeito. esses Aí meninos não do tem Carlos jeito. Renault não serão negociados? Serão Sem negociados desmerecer brevemente. o Carlos Renault que você falou, eles não tinham obrigação e nem dinheiro para contratar, para estar numa série lá em cima. Então iniciando um trabalho, Claro. né? A verdade é essa. Futebol, que, como dissemos no dia, é isonomia. Tem um lá e outro está aqui e se virem. Mas esse é um assunto que Veja nós aqui o vamos Operário nosso. Operário, um baita time, Bem uma bela administrado. cidade, muito bem situado, pode até subir, mas tem estrutura para Não, disputar não tem, não um tem. elite do futebol brasileiro, com todo respeito. Pra começar, aos quer vir patrocínios jogar em do Operário. Curitiba. Não, É. se acontecer, teria Ele tem que vir. jogar em Curitiba. Porque Tem que Gustavo jogar, terá que Germano jogar em Krieger- Curitiba ou É isso aí. construir um O novo Ger- estádio. o Germano Hoje Krieger não não será tem, feito. né? Capitão, se o Flamengo não consegue segurar o Wesley, foi vendido agora, o lateral direito. Se o Flamengo não consegue segurar essa garotada, os outros clubes, então. ele O sonho desses jogadores muita todos grana, é ir para a muita Europa, grana, não é? Muita não grana. adianta, Não adianta. Não adianta. Você Bom, vira. Ó, é um caminho sem volta isso aí. Capitão, só para fechar a seleção, a arbitragem do jogo é venezuelana, Pô, Venezuela. Alex Herrera e o VAR é Ângelo bom, Artaga. Professor, é Não, Todos é venezuelanos. mediano. é o É o cara. meio claro. É aquilo que meio falamos claro. aqui, Nota técnico. 5. Viu? Vai pegar um jogo Árbitro. teoricamente fácil, jogo fácil, de meio de exatamente. campo. Olha, árbitro, já falei aquele dia aqui, né? Árbitro, nós temos que ficar atentos. Não é Ah, que bom. está aqui, nós temos que ficar atentos. Nós não estamos dirigindo clube nenhum, porque senão eu já tinha ligado e eu quero o melhor. Bom, por que não pede o melhor? Então traga alguém que a gente já tenha referência. Porque tem árbitros que estão surgindo bem aí. Tem um paranaense aí que eu quero ver mais. Casagrande. O Casagrande. Eu quero ver mais. Aliás, tem outro detalhe que você que falou Tá indo da muito bem. arbitragem. Eu não sei se eu falei na semana passada isso aqui. Teve um jogo importante aí
foi o jogo do Coritiba, trouxeram um árbitro goiano para apitar a Isso partida aí, do Coritiba. foi falado. Quando o Goiás era o vice-classificado, o primeiro colocado, e o Coritiba o segundo. Coloca um árbitro. Não tem que colocar árbitro goiano. Não tem que colocar. A gente não é que estamos duvidando dele, mas veja bem, a relação. Ruim, né? O Goiás está brigando com o Coritiba. Por que colocar um árbitro goiano? Coloca um árbitro carioca, coloca um árbitro de São Paulo. Para que isso aí? Do Rio Grande do Sul. Aí é uma questão perto, de representatividade do nosso estado. Mas já que entramos agora, vamos para a nossa Série B. Vamos lá. Torcida brasileira. Série B. Aliás, a Série B é o seguinte, né? Eu fiz o Eduardo é o homem das estatísticas, dos números. Eu vi aqui que os nossos clubes, cada qual tem 14 jogos por realizar, claro, ao término da Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário jogará 7 partidas em casa, 7 partidas fora. Curitiba, 8 em casa, 6 fora. E o Atlético, 8 fora, 6 em casa. Esse é que já... Quer dizer, uma situação para o Atlético um pouco mais complicada. O Atlético é um pouco mais complicado. Então, só que o Atlético e o Curitiba, por exemplo, têm conseguido bons resultados em algumas ocasiões jogando fora de casa. O Atlético vem de 2 vitórias, uma fora de casa, jogo difícil lá em Maceió, depois ganhou em casa. Chega-se à conclusão, pelos números, que o Atlético precisa ganhar fora. Claro. Mais fora. O Atlético tem que ganhar 10 jogos. Tem que ganhar agora, fora. Capitão, porque 10 jogos e mais empate. Ele tem 6 jogos em casa. Certeza. Ele tem que recompor com partidas fora, né? Qual é a pergunta? É que eu queria fazer uma colocação da última rodada só. Você veja só. O Remo jogou em casa, perdeu para o Criciúma. Incrível. O Goiás jogou em casa e perdeu para o Botafogo. Empatou. A Chapecoense, que vinha com todo aquele embalo, empatou. Parece que, Eduardo, jogar fora de casa é melhor negócio. Agora sim, vai teoricamente revelar. sim. Agora vai ser no pau. Agora... O que acontece? Que é muito estranho. Como jogou, né? Você pega o jogo da Chapecoense, você pega o jogo do Curitiba com o Remo. Quanto foi a posse de bola, entre aspas, do Curitiba com o Remo? Faz gol? 60%. Mas faz gol? Não faz. Nada. Então não adianta. E só chuta 9 gols. Não, mas começa onde? Lá? Não, é que nem aquela música do Frank Sinatra, My Way. Aí vai subindo. Só que então o futebol tá assim, joga lateral, volta aqui, vai ali, ninguém já joga o chutão. O problema é que quando você tem que chegar na nota mais alta, ela volta. Ela volta. E é duro, né? Pegar Porque é a hora do chute a gol. Então, antes do chute a gol, você baixa a nota. Curiosamente, eu não sei se as torcidas. A pressão das torcidas tem sido motivada. Eu sempre gostei de jogar a torcida do meu lado. Não sei se a torcida motiva ou desmotiva os times jogando em casa. Então tem um outro detalhe nessa questão. Tem jogador que tem receio de jogar em casa. Não tem personalidade. O Curitiba contra o Remo. Ou o Curitiba contra a Ferroviária, que é o próximo adversário. Vamos falar do próximo. Amanhã. Você acha que a Ferroviária vai jogar para cima do Curitiba? Não. Ela vai ser a mandante do jogo, ela vai impor o seu futebol, vai ter a iniciativa, não vai. Aliás, o Coritiba no jogo de ida, né, Eduardo? Estava ganhando lá e acabou tomando a virada, perdeu por 2-1. Então, é o que acontece, né? O Coritiba vai ter que ter, aí é que eu digo, a mão do técnico. Isso. Se você não arranjar uma jogada você acha que ele não arrumou ainda, Moza? Qual é a jogada que você gostaria? Vamos falar. A jogada do Curitiba, qual é a jogada do Curitiba? Vai, cruza e chega na intermediária e cruza. Não tem jogada. Ou você acerta com um atacante alto, que o Curitiba tem, que era o caso do De La Torre, vai entrar o Rodrigues lá, como é que é? Rodrigo Rodrigues. Ele prefere ser chamado só de Rodrigues. A minha pergunta, Eduardo, o Mozart tem qualidade técnica para criar coisas novas? Os jogadores têm? Você acha que tem? Eu acho que tem. Hoje o segredo é arrumar a jogada do jogador. Eu acho o elenco limitado. Falando do Curitiba, mas é melhor do que os outros. O elenco é limitado e tem 6 defecções, hein? E tem alguns jogadores importantes.
O Jaci é uma peça importantíssima. Jaci é terceiro O amarelo. Alex Silva Terceiro não tem amarelo. jogado, Não, Bruno mas esse Melo. não estava jogando. Não, mas não faz sei. Aí três tem jogos. o Seba, não Seba, joga. terceiro amarelo. Terceiro amarelo. Sei que são 6 jogadores que estão Tá, de e, o fora, outro, né? e o outro é o Nicolau lá, o. Esse é o Careca, né? O Careca. Não, Você Nicolas acha que dá Careca, pra esse criar é- grandes Não. coisas com o Alisson, viu? com o Felipe Machado? Você não, acha não que tem. dá? Problema- Não dá. Se vocês Eduardo. Josué. Josué tá fora Não, também, né? Se vocês não, o puxarem- Josué joga. Não, esse já é um se você ponto tivesse favorável. mais Viu, 5 Mion? Josué, Um aí... detalhe que eu prestei muita atenção do último jogo do Curitiba aqui em casa. O Curitiba cruzava da esquerda ou da direita para a área. O que fez o time adversário? O time adversário tinha sempre 4, 5 jogadores dentro da grande área contra no máximo 2 do Curitiba. Quer foi o que eu dizer, acabei de aí falar. é que está o É isso aí, detalhe. é isso aí. Essa forma de marcação, o Curitiba devia ter quebrado de outra maneira, não com cruzamentos por elevação. posso- Claro, posso mas dar- é posso dar aí um- que eu digo, Tem que capitão. trabalhar a bola essa no que você chão. tem. Claro. É o Você- seguinte, para você furar esse bloqueio, Só tem uma jogada. Você sabe. É pelos lados. não, mas com Mas tem que 5, às trabalhar vezes, a bola no chão. às vezes tem time que fecha com 5, Bion. Mas eu acho que Mas você tem que fazer o pega-ratão. Não é saindo bola aqui que você não vai abrir lá. Não. Você já tem que dar um chutão em cima de um back, pega Exatamente. e já tem espaço para jogar. Tem que ser assim, não dá para Capitão, ficar O laburando. Ronier volta no time do Curitiba Volta. e me parece que volta, Eduardo. Você pode ir aí, você é técnico para comentar futebol. Me parece que ele volta numa posição diferenciada. dentro. Ele não Por vai dentro. jogar pelo canto, ele vai jogar por dentro. sabe. E ele jogar por Ele dentro, sabe eu jogar. acho que até ele tem uma melhor produção, porque ele tem uma qualidade técnica Mas ele não pode indiscutível. pegar uma Agora, zaga, Eduardo, Zé. para ainda argumentar na sua colocação, os atacantes do Curitiba, eles estão com medo de finalizar. Aí. Esse De La Torre, ele é um jogador alto, Ou seria tal, falta de ele habilidade, define. Zé? Ou seria Não, falta de não é só habilidade falta pra de habilidade. finalizar? Ele marcou gols aqui, lá fora. Esses dias, o De La Torre fez uma jogada perfeita. Ele estava de frente para o gol, Hidalgo. Estava de frente para o gol. O que ele fez? Largou lá pro Ronier no canto do campo. E com o Mozart, E- no ano passado, ele marcou Ele tem 16 confiança. gols. O De La Torre é um jogador Pois é, que mas se teve ele não sua boa tiver presença. confiança, tem que tirar do time. Tem que- Claro, não porque tem veja, confiança. não, Eu acho ele que tem que tem- sair. Ele tem um técnico que está com ele há Há 3 3 anos. Conhece, Exatamente. conhece. Marcou Conhece. 16 Para gols. quem que ele tem que jogar? É pro técnico. Espera um pouquinho, técnico. Eduardo. Tem técnico que é salvar o jogador. Não, tem que salvar o time. Claro. Aí é que tá. Vamos lá, vamos conversar? Aí é que Opa, tá. vamos discutir aqui. Você quer salvar o rapaz? É melhor ele não jogar, a torcida está pegando no pé. Não queira salvar o garoto aí, não. Ponha quem tem que jogar. Futebol Será? é Mas presente. o pô. Mozart Será colocou isso, o Hidalgo? Coutinho Que vários o jogos. De La Torre falou, o De La Torre foi citado, e será que não é o De La Torre que o Mozart falou numa declaração recente? Eu preciso reinventar? É. Pois é, mas, Mas se aí ele tem que jogou a reinventar responsabilidade alguém, pra diretoria. A responsabilidade também é dele. Dele, exatamente. Não é minha. Mas ele não quis Eu não jogador vou, mais, eu né? não vou pegar aqui o meu caderno tático, né? Que não é só de anotações, e entregar para ele. Diz, olha, para jogada pro De La Não, Torre, ele eu tenho essa e tenho essa. técnico para isso, né? mas pra esse isso é que ele esse ganha. caderno Eu não- não falha, né, Dudu? Não, esse aqui não. Esse aqui é só para não lembrar, para não esquecer. E, Eduardo, mas o Mozart tem colocado Gustavo Coutinho e De La Torre, tem colocado Cleison e Yuri Castilho, até o Nicolas Careca. Ele tá dando chance pra todo mundo e ninguém Com resolve. um detalhe, Então, com- Ninguém dá a resposta que ele espera. Mião, Então, Ó, mas alguma eu coisa tá citei errado. Eu citei no começo do podcast o Juninho da Ferroviária. Dominou uma bola, driblou o lateral e mandou na gaveta. O Cleison faz isso? Mas Então, isso é mas confiança, mas é né? isso que eu tô É. dizendo. Então, alguma Mas é o coisa- jogador. Eu sei, mas então o nós jogador temos- que tem que fazer isso. Nós temos que, não é que técnico, verificar não. o seguinte: Não. tem alguma coisa errada. Tem. Se o jogador. Tem. Porque se você. Ou estão muito mal tecnicamente, Sim. tá? Então faz tempo, né? E aí é que tá. Eu acho que é isso. Pois é, mas ninguém fica tecnicamente ruim. Nós estamos no mês de setembro. E esses jogadores, a maioria Faltam só chegaram. 14 rodadas, chegaram em janeiro, fevereiro aqui. Não, o Yuri Né? e o. Não, o Yuri não. E o Cleison. Estou falando dos Tá. atacantes, né? Sim, mas e o esse- Careca, os De La Torre, eles chegaram no começo do ano. Esse sim. Então, e quais são os centroavantes? São esses três, né? É. Que estão jogando.
Então, se esses jogadores até agora não formaram, me desculpe, eu adoro, eu acho que não é que querer dar pitaco para tirar treinador, não. Eu acho que só precisa, eu acho que o Mozart precisa perder um pouco da teimosia e saber que ele tem que fazer o seu treinador, o que a torcida pede, sabe? A torcida está pedindo isso. E você tem que armar uma jogada para ele. Mas, Eduardo, falando em torcida pede, a torcida pedia, como é o nome do jogador que pediam? Entrou Vini nessa última Paulista. partida. Não, essa última partida. Carlos de Pena. Carlos de Pena. Foi mal, né? Foi mal. Não jogou absolutamente Nós nada. aqui, E a torcida mas pedia. Há quanto tempo o jogador não está jogando? Tem esse detalhe também. E aí você quer que no primeiro Isso que ele aí. entre, ele explode. Aí ele vai pra loteria. Tem Não, jogador mas que que vai ele pra joga loteria. pelo O problema do Coritiba foi confirmado no último jogo. Os jogadores ficam ciscando demais. O Josué na direita, toca pro Ronier, devolve pro Josué, toca pra cá, toca pra lá, sem objetividade. Da mesma coisa acontece quando a jogada se desenvolve lá pela meia esquerda. Mas por que falta essa objetividade? Mas por que Falta que o qualidade. Ronier... Não, porque não tem pra quem passar. Por que o Ronier tem Ninguém- capacidade de ninguém se driblar, apresenta. de finalizar, de fazer gol? Nos últimos 4, 5 jogos, o Ronier tem feito... Por que o Cleison não faz isso? Por que o Yuri Aí é Castilho... qualidade individual que está florescendo. Ah, É. bom. Então, e tem- precisa ter. Exatamente. O Ronier, ele tem certeza, aí é que vem uma diferença. Ele tem certeza que se ele chutar pro gol e a bola for na bandeirinha de escanteio, o torcedor vai Vamos aplaudir. pro outro lado. Claro. Se o De La Torre chutar e for na bandeirinha do escanteio, vai entrar um carro para tirar ele na marra. Né? O pessoal aí tá valendo. Bom, agora vamos para o Atlético Furacão. Não estamos Vamos lá. esquecendo, não, hein? Não. Não estamos, porque agora vem a Copa. É que o Coxa joga amanhã, por isso. Agora vem o Atlético. o Primeiro Atlético- dizendo que vai o jogar Atlético em está Rio. numa situação não, ela- muito mais difícil do que a do Não, o Coritiba é o ele tá vice-líder. muito distante. Está com 43. O Furacão e o Tem Operário têm 33. 33 pontos, a mesma quantidade de jogos Só que que tem o o Atlético Coritiba. joga- Só que o Atlético tem 8 jogos fora de casa e meia dúzia Vai de ter jogos que em ganhar casa. fora É. para não poder perder em casa. Capitão, se Aliás, até tivesse o 10 Atletiba- O jogos, Até Atlético de Atletiba 14 será fora jogos de tem que casa, ganhar né? quantos? ele tem que. Se ele tem Pontos, 33 fala em pontos, ele tem que no chegar a mínimo, ele 62, tem que 29. dar 10, Ele precisa de 30 29, pontos. 30 pontos. 30 pontos. Para chegar a 63. São 10 jogos. E alguns empatezinhos, tá? Não dá. Agora, em 14 jogos, Não dá. ele não Pra fez quem isso não fez até isso agora. agora. Pode até acontecer. Não, mas Afinal é de difícil. contas, o Atlético mudou na Ou- tentativa ou de fazer uma nova campanha. Porque tem uma coisa, se Só que tem que começar ser o uma campanha Goiás. de campeão. Campanha de Na- campeão, exatamente. e na última tem que ganhar rodada- de 14 tem que ganhar no mínimo 10. E na não última é rodada, fácil. e o detalhe, o Atletiba será no Couto Pereira. Na última rodada, o Curitiba joga fora de casa Tem e o dois Atlético jogos joga finais. em casa. Na última O rodada. Curitiba, quando chegar lá, já vai pôr o juvenil, porque tem que estar classificado. O Não se Atlético espera joga outra em coisa. casa. O Atlético é que vai Atlético classificar em joga em casa. casa. Curitiba tem Curitiba urgentemente Mas fazer não é a ponto. última partida. Se o Atlético não ganhar agora, nas próximas Não vai partidas, valer nada. a última partida é o que menos Mas vai vamos interessar. falar, também o não vai adversário. interessar. Como é que está o Botafogo? Só para a gente começar. Vai jogar em Ribeirão, que vem de uma vitória espetacular o Botafogo. Contra o Goiás. Contra o Contra o Goiás. Goiás em Goiânia. 3 a O 2. Botafogo é o 16º Olha, todo colocado mundo com tá lá. 28 Você veja pontos. bem, nós estamos preocupados com o Curitiba em segundo. Sim, a gente está perguntando, peraí. não está em 16º. Capitão, mas 28, quantos pontos tem o Atlético? 33. São 5 pontos. Tá vendo? Quantos pontos tem Então, o Criciúma, segunda- que é o quarto? 39. De 33 para 39 são 6. Então tá muito Embolado. Tá achatado. Tá Antes de falar, achatado. hoje, Então não existe diz o jogo outro, fácil. enchatado. Hoje. Não é, vou jogar com o Paysandu. Me dá É fogo. Não, Me dá. Não, e tem outro cinco- detalhe, né, capitão? Tem outro detalhe. Não é só o Atlético, o Curitiba, o Atlético e o Operário vencerem. Tem que ver o resultado daqueles que estão à frente. É isso deles. aí que eu ia Eles têm- chegar. Mas eles têm que Esse é o ganhar. detalhe. É isso que eu vou Eles chegar. têm que ganhar. Eles têm que ganhar. Me dá E os nesse outros não momento. ganham ninguém. sete É clubes. complicado. Me dê os 5 primeiros hoje. 5 primeiros. Goiás, 44 pontos, Vamos lá. 61% de aproveitamento. Segundo, Curitiba, 43 pontos, 59% de aproveitamento. Terceiro, Chapecoense, 41 pontos, 56% de aproveitamento. Quarto, Criciúma,
39 pontos, 54%. E o quinto, E o quinto é o Novo Horizontino com 36. pontos. Não, agora deixa eu fazer. Você veja, por exemplo, à frente do Operário e do Atlético está o Cuiabá, 1 ponto a mais, o Vila Nova, 1 ponto a mais, 34, o CRB 34, 1 ponto a mais, Remo, o Remo 2 pontos. pontos a mais, Novo Horizontino 3 pontos a mais, aí no G4 Criciúma tem 39 daí, pontos. daí, Edemar, é aí, problema. é aí que eu Edemar, falo, aí não é o problema, Edemar, aí não é o problema. Não, mas tudo bem, mas não é difícil. A quantidade, a Mas diferença. aí agora, A diferença não é grande. sabe o que vai Não. acontecer? Mas você tem que ganhar. Tem que não ganhar existe outro e torcer resultado pros outros se que ferrar não também, seja. né? Não interessa, vai ganhando. Você tem que Não, fazer a quinto sua lugar, parte. quinto Esquece lugar os outros. tá com 36, 8 pontos do primeiro. Porque o quinto é que a gente tem que ver. Sim. São 4 que entram. Eu colocaria nesse momento, além do quinto, vai o sexto. Vamos só apostar até o sexto. Remo, 35. Olha aí, distante, hein? 9 pontos do 35. 9 pontos, né? Atrás do primeiro colocado e 8. Exatamente. São 3 4 jogos. pontos atrás do São quarto 3 jogos. colocado. A Quer dizer, já não gordura são do mais- Goiás, do Curitiba, foi muito boa Não, até agora, né? claro. É claro. Mas aí é você- que tá. Mas, Porque aqui, ó, nós estávamos falando, capitão, na segunda-feira nós falamos aqui que esse jogo da Chape com o Vila Nova poderia fazer com que o Coritiba passasse. perdesse a segunda Isso colocação aí. Exatamente. e viesse para terceira. Foi mesmo. Você me passou, o resultado foi esse, eu estava acompanhando. Às vezes tem campanhas, e eu vou me lembrar uma do Atlético, quando o Atlético subiu, tem campanha de campeão. Tudo ajuda, tudo conspira a seu favor. Né? É o que está acontecendo com o Curitiba. É com o o caso Goiás, do né? Coritiba. Perdem, As rodadas, empatam e isso, as os outros rodadas. também Por isso que- pipocam. Bafejado pela sorte. Quem é- hoje há quem é? quanto tempo o Curitiba não ganha em casa? É. Daí. Em 6, 7 rodadas. Porque a média Mas dele ganhou é fora. boa, porque ganha. Tá, mas mas Ganhou do Novo Horizontino. Mas não vai E ganhar. ganhou da- Nos últimos jogos, o Olha. Curitiba não tem tido bons resultados, Escuta, minha gente. não- O Curitiba casa- tem de começar a ganhar se em casa. recuperar. É ganhar em casa agora. Ganhar hein? em No casa. Espera um domingo, e pouquinho. no domingo tem um jogo importante que interessa também ao Curitiba. Criciúma e Chapecoense jogam. Não, Aí mas mata-mata, né? Agora Eles tem vão que se matar. ganhar em casa agora. Esquece de Exatamente. ganhar fora. Tá na hora do Curitiba Tem, ganhar em que casa. isso. ganhar. Por isso, capitão, que a mesma coisa que vale pro Atlético, que ele tem que ganhar, esquece. O seu campeonato é seu agora. Você acha que o Atlético perdeu tempo? Claro, Perdeu, claro. perdeu. É um papo. que a Perdeu gente fala. muito tempo. Hidalgo, defesa eu tá conversava tomando gol. ainda com os atleticanos e nós falávamos do Cuca. O Cuca, quando era técnico do Atlético, o Cuca fez o quê? Chegou no presidente e disse: olha, eu preciso de reforços. Com esse elenco que aí está, Nós vamos cair. nós vamos brigar para não cair. Eu preciso de jogadores para lutar lá em cima. Acabaram dispensando o Cuca. O Cuca foi embora. E aí Agora vieram- está mais provado do que nunca que o Cuca tem. Não, e os Cuca outros tinha que A razão. gente falou, Zé, isso nós temos falado desde o começo da temporada, que o grande problema tanto do Coritiba como do Atlético é a falta de qualidade, de Zé, jogadores de mais o- qualidade. O Cuca falou que o Atlético iria cair. E aí a diretoria do Atlético não gostou. Mas você acha que Ele essa estava errado, ele mas estava você errado. acha que Tava essa certo. campanha, você Mas acha ele que essa pediu campanha- mas ele a pediu campanha que o demissão. Atlético Pediu. estava fazendo não era campanha para cair? Era, exatamente. Exatamente. Então ele alertou. Até trazer os colombianos? Ele Exatamente. alertou. Qual Era é uma o campanha time de ruim. baixo que chega a 46 pontos? Vai falando, vai falando. Faltando 14 rodadas, 42 pontos. A 62? Ah, todos chegam, até o Paysandu chega. Com quantos pontos ele está? Tá com 21, 21 com. se fizer 42 vai a 63. É impossível. Não, é. Então esses times de baixo, 6, 7 Não. de baixo. Já não tem matemática os para demais ele. estão Olha, praticamente delineados, né? Eu diria que se bobear até o Avaí, que está com 33, que é o mesmo Perdeu número o de rumo. ponto do Atlético. Perdeu o rumo. Mas vamos então para não dizer que é 33. Por que se diz que o Avaí 33 não dá e o Atlético 33 dá? Né? Mas
é pela campanha. Mas vamos considerar então a Ferroviária, que é o adversário do Curitiba, que é o 13º, 31. Daqui para baixo, esquece. Vai fazer campanha para incomodar o grande, para incomodar os que estão Incomodar aí. e salvar a pele, salvar a pele. Meu capitão, o Avaí tem um problema financeiro sério. Sempre, né? 2 problemas. Atrasado, salário Acertaram atrasado. agora uma parte de pagamento para os jogadores, mas estão com atraso. E outro detalhe, o terreno onde foi construído o estádio Aderbal, Ramos da Silva Ressacada, pode ser penhorado por dívidas que o clube tem. Aí vai e acabou. Aí, meu amigo. É Eu complicado. acho que não vai chegar a isso. Toda a vida acontece isso, Agora, não é a primeira vez Avaí que a gente sempre ouve teve isso, problemas. né? Eu Pois é, capitão, nunca então, soube que estava bem, sempre teve problemas. o problema do Avaí... Não é de hoje, né? o problema do Avaí não é nem com o salário atrasado, porque os jogadores estão tentando. O problema é a qualidade dos jogadores. Também. Time fraco. Como é que você vai conseguir fazer com que o time desse jogue mais do que está jogando? O Atlético joga esse Milagre primeiro não jogo tem. antes do Corinthians em São Paulo. O Atlético joga em Ribeirão Preto. Ele E já fica em São Paulo? Não, ele volta a Curitiba, volta num voo fretado a Curitiba, fica aqui, daqui vai para São Paulo. Vai jogar com o Corinthians lá. Porque Aí, o Atlético ganhou do um Brasil. pouco de gás, mesmo que tenha perdido, jogou bem, e isso valorizou bem, o elenco começou a se fortalecer. É bom não esquecer. Quando ele tirou o São Paulo aqui, ele foi a Maceió, ganhou do CRB. Ele voltou aqui e ganhou de mais não sei quem. Ele perdeu esse E do jogo. Corinthians, ganhou, ainda. O Novo Horizontino agora. ganhou do Novo Horizontino. Ele O está do Corinthians naquela... perdeu injustamente, né? Ah, sim, O Atlético jogou bem. Houve É até verdade. problemas de arbitragem. Eu jogou acho bem. que o Atlético merecia um resultado diferente, até ganhar do Corinthians. Vamos colocar que o Atlético, nesse momento, esse é o melhor momento de todo o início da Série Sim, B. eu Eu acho que é acredito que isso. sim. É ou não Sim, é? não tem Acho que é o dúvida. melhor momento. E assim, capitão, esse jogo com o Corinthians, está muito claro, o Atlético tem dificuldades, né? O Corinthians foi melhor aqui, talvez até o Atlético merecia uma sorte melhor, né? Empate, é. Mas você tem que pensar qual é o teu objetivo, Hoje, mais do que nunca, é a Série B. tá? É. Então, Claro. Ele lá com o Corinthians Não, ele vai o treinador perder foi grana. isso. Atlético- O Não, ele treinador vai, disse peraí, exatamente Zé, isso. ele vai perder O o jogo Atlético do foi Corinthians, vamos longe, dizer, capitão, na Copa do supostamente. Brasil. Ele vai perder do Corinthians, vai perder dinheiro. Mas aqui na Série B ele tem que melhorar para ganhar. É a condição do nome Atlético Paranaense, Não tem Clube dúvida. Atlético Paranaense, que é, pelo menos, se manter na Série B e se preocupar com uma outra situação para o ano que vem, se ele não conseguir chegar. É muito difícil. A gente há de convir, assim, olhando friamente, é muito difícil. E capitão, pá daqui, pá daí, você se inscreva no canal Metapá. E também, carca um dedão aí, um like para Mas não nós. pode ser com esse dedo aqui, não. Não, pode ser Com essa esse aqui. coisa. Boa sorte. Clicar ali e ó, positivo. Boa sorte para Obrigado o pra Coritiba. todo mundo que tem apoiado Obrigado a para o gente. Atlético. Capitão, Para- nesse instante, está tendo um julgamento no STJD do jogador Bruno Henrique sobre o problema E é dos feio o jogos, negócio, né? O Paquetá foi liberado, né? Sim, O Paquetá foi inocentado. foi. Ele também vai. Mas Eu acho aí que seria um absurdo, aí o nome Flamengo vale mais. claro. Mas ele tem Mas o todos Paquetá os comprovantes de que, Mas né, precisava. Eu acho que ele vai ser condenado. Agora vem Agora, cá, ele precisava o dinheiro Mas que ele acho que ganha. o Paquetá, Ah, que pela- tinha um processo de 450 mil páginas, foi inocentado. Acabou. Mas quanto tempo levou? Mas E sabe... ele foi condenado. Mas você sabe que ele está entrando com um processo agora porque ele foi atrapalhado, ele estava problema- sendo negociado, mas o problema ele é que estava não- sendo negociado com o City por 600 milhões e agora ele quer perdas e danos porque ele não pôde ser vendido e ele foi inocentado, ele entrou com um processo. por que ele foi inocentado? Porque Aí as que provas não foram robustas. As provas não deram condições E de do fazer Bruno um tá julgamento. feia a coisa? Também tá. E o do Bruno tem mais Bom, porque depois tem... daquela do Aleph Manga, hein? Acabou a carreira dele, né? Eu vi um dia desse, ele tá no Havaí. Tá no Havaí, Tá numa reserva. Não, é. perdeu, esquece. Acabou a vida dele. Jogou fora a jogador carreira. de 30 Jogou, anos. acabou a jogou. vida dele. Tava tão bem no Curitiba. Muito e- bem. E o Demar, Bruno tudo Henrique bem? também poderá ter percalços na carreira, né? Cerramos por aqui. Isso. Legal, falamos. Até outra. Boa Até sorte, então, pro Tchau. Furacão, pro Coxa, pro Operário
E a seleção brasileira? E o Paraná Clube? O Zé sabe mais do que o Paraná, notícia boa, hein? Aí. A SAF está praticamente fechada. Já estão fazendo os levantamentos. Na semana que vem, possivelmente. Tinha aparecido mais uma, não apareceu? Não, Zé? essa que Dá para vai trazer bater aí o martelo. o dirigente maior aí? É, Vamos já convidá-lo, né? Vai bater o martelo possivelmente semana que vem. O Carlos Werner está acompanhando tudo. Nós vamos conversar com o Carlos. Vamos ver se ele vem Carlos aí. é que pode nos dar as informações mais detalhadas, mais precisas. Dia desses nós conversamos por telefone. Ele disse: segura um pouco aí que ainda estamos no caminho. A estrada está sendo percorrida. Tenha calma. E tem um Quando problema. tiver novidade, nós Mas conversamos. é uma boa notícia, fala, Nilton. E na semana que vem começa a Taça Paraná, Taça Federação Paranaense de Futebol, com 10 equipes, Curitiba e Atlético com equipes alternativas, né? Uma competição interessante. Tem que dar chance a esses clubes da Série A, da Série B, se movimentarem, que não é só disputar o campeonato Quando é que estadual vai? por Qual é a 3 data? meses. Qual é a data que eu vou jogar? Começa dia 13. Dia 13. Dia 13 agora começa. Então tá bom. Um grande abraço, até a próxima. Esporte Clube chegou a vez.